finger in it. É a hora do sexo, 2 vezes por dia, às 20 para as 2 da tarde e também às 5h20, 2 vezes por dia. Porque nos apetece e faz-nos também muito bem. E no seguimento de um tema abordado na hora do sexo, escrevem-nos: o Quintino referiu que os atos sexuais cometidos com crianças, ou jovens, já na puberdade, não poderiam ser considerados pedofilia. Dava o exemplo de que, se a criança tivesse já pelos públicos, o ato sexual já não seria considerado pedofilia. E, claro está, isto coloca no centro da discussão uma necessidade de esclarecimento e de distinção mais detalhada do que é pedofilia e o abuso sexual, sendo que, em teoria, poderão não ser a mesma coisa. Sim, não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E não são a mesma coisa porque o próprio objeto, vou dizer assim, sem ofensa, em termos científicos, objeto, não é exatamente o mesmo. Quer dizer, o facto de a orientação sexual, o desejo sexual, a atração, estar no humano que ainda não tem aquilo que chamamos os caracteres sexuais secundários, pelos, mamas, escroto desenvolvido, pênis desenvolvido, é diferente de quando a orientação sexual se dirige para um humano onde esses caracteres sexuais secundários já estão presentes. Não é? Até porque, incluindo pela nossa formação, esses caracteres sexuais são fonte de estímulo, de desejo erótico e sexual. As mamas, o escroto maior, o pênis, a vulva, os pelos e por aí fora. Quando te referes à formação, referes-te aqui, exatamente? Formação e educação cultural? Educação informal, se quiseres. Okay. Os comentários que fomos ouvindo, as brincadeiras que desde pequenos escutamos, as histórias, bom, e por aí fora. E isso torna mais saliente para quem está a olhar comportamento, e depois isso também vai aparecer no entendimento na sociedade e, por consequência, também no direito, o facto da orientação sexual se dirigir a crianças, normalmente antes da puberdade, portanto, onde os caracteres sexuais secundários ainda não aparecem, onde ainda não há pelos, as mamas não estão desenvolvidas, o escroto não desceu ainda, o pênis ainda a dimensões reduzidas, implica uma estrutura psicológica do pedófilo, e é aqui que chamamos de pedofilia, diferente daquele que se vai envolver com alguém que ainda não tem total discernimento para responder ao quer, não quer, concordo, não concordo, desejo ou não desejo, e por isso não deve acontecer. Estou a falar do adolescente, estou a falar do pós-pubro, já depois de desenvolver, mas que ainda não é adulto. Não é? Há aqui um envolvimento diferente. Nós então, consideramos... nesse caso é pedofilia com abuso. A pedofilia é sempre abuso. É sempre abuso, exato. Porque... Mas tem o abuso, mas não é abuso sexual? Porque não, ele e não é sexual. É abuso porque, com certeza já apanhaste conversas ou já leste artigos onde por vezes se fala mas a criança também tem prazer, a criança também quer. Mas isso não é questão para nós na psicologia. Claro. A questão é que a criança não tem ainda maturidade para entender o que quer e o que não quer e pronunciar-se sobre isso. E é por isso que entendemos como uma prática sexual interdita, ou que não deve acontecer. A prática sexual saudável, por definição, é entre dois adultos que dão consentimento consciente. E, portanto, se isso não acontece, entendemos sempre como um abuso. E depois distinguimos os dois abusos, aquele do adolescente que já apesar de ainda não ter a maturação cerebral para esse tal discernimento, entendimento e tomada de decisão, já tem os caracteres sexuais secundários, e uma forma de abuso ainda especial, porque o corpo dele não tem ainda a forma erotizada, a criança, abaixo da idade da puberdade, portanto, antes dos 10, 11 anos, não é? Que então aí ganha um nome especial para distinguirmos os dois fenómenos, e o nome especial vai pegar à palavra que originalmente queria dizer criança, pedó, e depois filia, a atração por o gostar do... E de facto depois, sobretudo depois de Casa Pia, quando se começou a falar muito de todas estas questões, começou-se a falar sem se entender ainda muito o conceito. No princípio, sem se entender até a própria palavra. Eu lembro que no Carnaval, logo a seguir, havia muitas vezes pedofilia, até a própria forma como se escrevia não era correta. Depois as pessoas viram tantas vezes escritas, naturalmente sabem escrever a palavra, mas não o entendimento. E mesmo na comunicação social, muitas vezes isso acontece, quando se fala de abusos, por vezes, das jovens de 12, 13, 14 anos, e que também são entendidos como pedofilia. Esse não entendimento na sociedade não está também no direito. E digo que não está porquê? Porque depois no direito há leis diferentes para o abuso de crianças, a pedofilia, e para o abuso de adolescentes, inclusive com tempos, que não sei dizer,
com tempos de pena ou de moldura de condenação diferentes de um e outro. Esses casos de pedofilia que depois vão ao tribunal e tal, esses casos depois estão acompanhados por psicólogos ou não? Não, infelizmente não, porque em Portugal nós temos uma representação. O grupo mais excluído na sociedade são os reclusos. Nós, apesar de termos uma formação católica, não somos católicos na nossa personalidade. Somos pré-católicos e, portanto, toda a representação, todo o entendimento que se aprende de Jesus Cristo não entrou na cultura portuguesa. E, portanto, aquela coisa de darmos a mão a quem precisa de se transformar não existe. Nós pegamos a pedra e atiramos, no caso, a lei não nos castigamos permite. E pronto. Sim, nós não temos capacidade não temos autorização para pegar na pedra e atirar e, portanto, o que fazemos é fechamos de maneira a não os vermos. Da mesma maneira como até o século XIX fechávamos os doentes mentais para não os vermos, para não nos incomodarmos com isso, hoje já não podemos fazer isso aos doentes mentais. Mas damos comprimidos? Mas damos comprimidos. É outra forma de não os ver, mas fechamos os reclusos. E, portanto, mesmo quem trabalha na área da reclusão não entende, não tem formação, não tem preparação técnica. Estou a dizer isto aqui com a tranquilidade de quem está a falar publicamente. Não tem entendimento, não tem preparação científica para perceber o que são aqueles humanos e aqueles fenómenos mentais, tem uma péssima formação na área da psicologia e da psiquiatria, e, portanto, sobretudo da psicologia, e, portanto, acabam por excluir como forma de colocar amarras naqueles humanos que, por não terem formação católica, os que condenam, acham que devem estar excluídos. É esta a hora do sexo. Beijinhos, quem beijinho. 2 vezes por dia, a hora do sexo. Na Antena 3.